Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de Geografia. No item 27, o item passado, nós falamos um pouquinho sobre a agropecuária no Brasil. Hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos falar a respeito da circulação de mercadorias no Brasil, ou seja, tudo aquilo que o Brasil produz, como que ele escoa essa produção, ok? Vamos lá. Bem, primeira coisa, tá? Por que surgiu essa questão da circulação de produtos, tá? Bem, já falei aqui para vocês a questão de como surgiu a questão da urbanização, né? Da industrialização, não é mesmo? O período pós-guerra ele foi muito significativo, até mesmo os períodos após a Revolução Industrial. Porque isso deu um boom, modernizou, né? E possibilitou os países se fortalecerem economicamente, tá? Explorarem as suas riquezas e logo comercializá-las, tá? Então aqui, ó, as relações comerciais entre países, foi a partir daí que surgiu essa questão da circulação de mercadorias, tá? Nós temos o que? A questão dos transportes, tá? É óbvio que para você, quando você produz e você, tanto para você importar ou para exportar, você precisa se locomover ou locomover a sua produção. Então, nós temos dois tipos de transportes, tá? Nós temos o transporte de pessoas e nós temos o transporte de produtos, tá? Bem, então nós já sabemos o quê? Que essa necessidade, tá? Da questão de melhorias na infraestrutura e no investimento nos modelos, né? Nos moldes para a gente escoar a produção, surgiu da onde? Da questão da comercialização entre os produtos, porque hoje você já sabe, na atualidade, que nós, a partir da globalização, com o mundo globalizado, as distâncias elas estão menores, tá? Hoje você pode comprar mercadoria de qualquer lugar do mundo que ela chega na sua casa, tá? Então isso é a questão da evolução que nos meios de transporte e na questão da circulação de mercadorias, tá? Bem, aqui, o comércio internacional é decorrente de alguns fundamentos bastante conhecidos na economia, ou seja, o que acontece? Por que as pessoas importam ou exportam produtos, tá? Porque você já sabe aqui que essa questão de circulação de mercadorias é preciso, tá? Foi necessário a questão do boom da economia, da industrialização, atrelada aí a questão da globalização, que foi o que eu acabei de falar. Mas por que os países, né, eles importam ou exportam produtos, tá? Então, o motivo para cada um varia bastante, tá? Então, aqui, ó, nós temos a questão de escassez. Por exemplo, se você produz muito uma coisa, você pode comercializar esse excedente, tá? Como é aqui, ó, excedente de produção, e você, em troca, você, o quê? Comprar aquilo que o seu país é carente, tá? Isso, tá, gente? Começou há muito tempo atrás, porque antes da criação da moeda, tá? Da moeda em espécie, dinheiro, como que era feita essa questão da comercialização? A base da troca, tá? Então, vamos lá, aquela vila, né, de pessoas. Um produzia muito alface, o outro produzia muito tomate. Então, o que acontecia? Eles trocavam, tá? Antes, é claro, da questão da criação da moeda, tá? Bem, então aqui, ó, outro fator, demanda por consumo, ou seja, você percebeu, através da questão social, né, comportamental, que as pessoas estão querendo ou estão à procura de determinado produto ou determinado serviço. Então, o que você faz? Poxa, aqui é o que a gente chama de nicho, né? Poxa, tem muita demanda, então vamos investir nisso. Tem para quem vender, então vamos começar a produzir, vamos começar a criar, vamos querer oferecer, tá? Isso é um motivo também pelo qual os países importam ou exportam, tá? E a questão da construção da riqueza nacional, porque quando você produz mais, vende mais, isso te traz o quê? Maior lucro, tá? Então isso enriquece o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas de um país, tá? Isso enriquece, isso aumenta esse valor, tá ok? Bem, então aqui nós temos o seguinte, no Brasil, tá?
Qual é o meio de transporte mais utilizado, tá? O Brasil ainda escoa sua produção, tá? É claro, dentro do território nacional, tá? E para países de fronteira via o quê? Terrestre, né? Ou seja, pelas rodovias através de caminhões e carretas, tá? Isso é muito comum no Brasil. Todas as vias e rodovias estão cheias de caminhões transportando produtos, tá? Porém, a gente tem algo a dizer aqui referente a esse tipo de transporte. Porque o que acontece? Em determinados pontos do território nacional, esse transporte ele é comprometido pelas condições do quê? Das vias, tá? Pela falta de infraestrutura, tá? Então, regiões muito difíceis de difícil acesso, então às vezes o caminhão para, né? A carga também se perde. Então, assim, o meio de transporte mais utilizado em território nacional, porém, ele às vezes, em determinados pontos, ele é carente de investimentos, tá? Bem, depois desse tipo de transporte, o Brasil utiliza o quê? Os portos, tá, pessoal? E os aeroportos. Bem, os portos, tá? Pessoal, é um tipo de transporte o quê? Que ele geralmente ele carrega, né? A carga dele é um grande volume, são toneladas, tá? Geralmente a gente faz isso para minério, utiliza isso para minério. Então a escoação através dos portos, né, do Brasil, eles é um transporte que geralmente se utiliza para quê? Para grandes cargas, tá? Com a produção que são em grandes escalas, tá? E também os aeroportos. Os aeroportos aqui no Brasil, ele ainda é um dos meios de transportes mais caro, tá? No Brasil, nós vamos ver mais para frente também a questão do transporte ferroviário, tá? E fazer essa análise, tá? Bem, aqui tá dizendo também essa questão de exportação e importação que o Brasil ele usa também o transporte marítimo tanto para exportar quanto para importar, tá? Aqui eu queria chamar a atenção para você o seguinte: eu encontrei isso num estudo a respeito de uma estimativa, tá? Estima-se que para alguns fluxos de carga, os fretes hidroviários, ou seja, o transporte marítimo, e o ferroviário, que são os trens, tá? Possam ser 62% e 37% mais baratos. E o que acontece? Os países desenvolvidos, tá? Eles utilizam muito esse tipo de transporte, principalmente o ferroviário, né? Porque aqui, como a gente observa, ele é bem mais barato do que o transporte terrestre, tá? Isso eu achei interessante, tá? Então, o que é preciso para que você fortaleça esse tipo de transporte para escoar a produção? É preciso investimentos na infraestrutura de transportes do país, tá? Então, o que você percebe? Além do que nós falamos na aula passada, que é preciso investir em tecnologia, tá? Para que continuemos a produção em grande escala e temos ocupamos vamos dizer, esse espaço de notoriedade mundialmente falando, em termos de produção agrícola, e é necessário também que se transporte essa carga de maneira rentável, de maneira segura. Então, essa área também requer mais investimentos, tá, pessoal? Bem, hoje existe uma necessidade urgente no Brasil de avaliar o modal rodoviário, que foi aquilo que eu falei para vocês, a questão da precariedade, né, da questão das rodovias brasileiras, tá? Algumas são excelentes, mas não são todas assim, porque vocês há de conferir que se é o modelo de escoamento que o Brasil mais utiliza, através de caminhões e carretas, essas vias deveriam ser todas com uma boa infraestrutura, não é mesmo? Bem, eu achei esse artigo aqui, o que ele informa? Se nós focássemos a questão desse tipo de transporte hidroviário e ferroviário, tá? Isso traria o quê? Um comércio mais lucrativo, numa economia mais competitiva, tá, pessoal? Então, são características que o mercado econômico atual, mundial, tá? Exige,
tá ok? Bem, então, hashtag fica a dica aí para que vocês pesquisem mais a respeito desse escoamento da produção, tá ok? Nosso próximo item, nós vamos fechar o conteúdo de geografia, que é a respeito da economia do Brasil na economia mundial, tá ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigada pela companhia, até a próxima.